Estamos nessa campanha poderosa, eu tenho certeza que há no seu coração uma expectativa em Deus de receber algo que Ele é realmente o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera, o Deus que faz, o Deus que realiza, e a Bíblia diz que agindo Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? A Bíblia diz que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua fome atrai Deus. Diga para o seu irmão, a minha fome atrai Deus. Então você está faminto por uma palavra de Deus, faminto por uma revelação da palavra que vai ao encontro daquilo que você veio buscar nessa noite. Se você está, dê um amém bem forte. A Bíblia diz assim, Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hoje à noite você vai colocar para fora tudo que Deus tem colocado para dentro. Hoje à noite você vai colocar para fora tudo aquilo que Deus já tem colocado para dentro de você. Portanto, deixa fluir rios de águas vivas do seu interior. Amém? Mas nós estamos nessa campanha tremenda. Eu quero usar o texto de Jó, capítulo 5, 9. Livro de Jó, somente o versículo 9 do capítulo 5. E uma das maneiras, uma das formas de Deus se revelar como o Deus do impossível, dos impossíveis, o Deus que é operando milagres, é realizando milagres. E eu quero profetizar, baseado na palavra, que hoje é uma noite de milagres para a sua vida e para a minha vida. Eu vou repetir, hoje é uma noite de milagres para a sua vida e para a minha vida, porque Deus é o Deus do impossível. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Lucas 18:27, porque as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E uma outra versão de Lucas 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Jó, capítulo 5, versículo de número 9. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Vamos aqui para essa minha versão, diga assim, Deus, diga mais forte, Deus realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. A dinâmica do milagre. Diga para o seu irmão, a dinâmica do milagre. Agora quem está atrás de você, diga a dinâmica do milagre. Ou seja, Deus tem um modus operandi de realizar milagres. Eu não tenho que simplesmente cruzar meus braços e não fazer nada. Existe uma participação minha, você crê nisso? Então existe uma dinâmica para que Deus realize, o Deus do impossível, realize milagres na minha vida. E esse texto de Jó, ele diz algo tremendo da parte de Deus. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Eu vou contar até 3, diga comigo, a dinâmica do milagre, amém? 1, 2, 3. Agora olha para o teu irmão e diga assim, a sua casa é o endereço do milagre. Agora quem está atrás de você, diga, você é o endereço do milagre. Agora bata no seu peito e diga, eu sou o endereço do milagre. A dinâmica do milagre. Milagre é o extraordinário. Milagre é o fora do comum. É o sobre, acima do natural, o excepcional, o especial, a exceção que Deus opera. E o interessante é que quando Deus opera um milagre, Ele intervém na situação, mudando radicalmente o curso da mesma. Deus entra para decidir, Deus entra para transformar, Deus entra para reverter o quadro. O excepcional, o especial, a exceção, é aquele... O milagre é sempre surpreendente. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus e na Bíblia, é que o milagre nunca vem como nós esperamos, ele vem como nós necessitamos, da forma que Deus quer agir. Na porta do templo Formosa, aquele homem queria moedas.
dava uma esmola para Pedro e João, mas havia um milagre excepcional, havia algo grandioso da parte de Deus para ser liberado. Eles disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olhe para o seu irmão mais uma vez e diga: você é o endereço do milagre nessa noite. O milagre intervém, Deus muda, Deus transforma a dinâmica do milagre. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre essa dinâmica, acerca dela, para que vivenciemos um milagre, de fato. E muitas vezes, queridos, por nós não conhecermos, ou não entendermos um pouco acerca da dinâmica dos milagres, ou do milagre, nós não recebemos. Nós até buscamos, mas não recebemos. E qual é? Olha para o seu irmão bem bonito e diga assim: qual é a dinâmica do milagre? Primeiro, quem não se movimenta, não experimenta. Diga para quem está na esquerda e na direita: se você não se movimentar, sabe o que vai acontecer? Nada. Você não vai experimentar. Quem não se envolve, não se desenvolve. A dinâmica do milagre, em primeiro lugar, é: quem não se movimenta, não experimenta. Deus não opera através da inércia. Deus não vai operar através da minha inércia. Olhe para o seu irmão e diga: nós precisamos nos movimentar. Sabe por quê? Pergunta. Porque toda ação nossa gera uma reação em Deus. Pode aplaudir o Senhor, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, tudo é dele. Você é dele, eu sou dele. Toda ação nossa gera uma reação em Deus. Toda ação na terra gera uma reação no céu. Diga para o seu irmão: toda ação nossa gera uma reação em Deus. A mulher do fluxo de sangue foi por entre a multidão, ela agiu. Diz Marcos capítulo 5, do 25 em diante, que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. O 26, e que tinha sofrido bastante às mãos dos médicos. O 28, porque dizia: se tão somente tocar, diga assim, agir. Se tão somente tocar, diga assim, agir. As vestes lhe serei curado. 29, imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo: já está curada do seu mal. O cego de Jericó, vamos dizer juntos, toda ação nossa gera uma reação em Deus. Quando eu ajo na terra, o céu vai reagir às ações que eu tenho. Você está disposto a agir hoje? Diga glória a Deus. Porque quem não se movimenta não experimenta. Então se movimente, querido, faça algo para Deus hoje. O cego de Jericó, ele se levantou, ele agiu, ele foi a Jesus, ele gritou, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está lá em Marcos capítulo 10, do 46 em diante. Mas algumas vozes tentaram sufocar o cego, para que ele falasse mais baixo, mas a Bíblia diz que ele gritou mais alto. Ele falou mais alto. Sabe por quê? Quando você começa a agir, as vozes vão querer sufocar você, as vozes do inferno. Mas quando as vozes do inferno vierem para te sufocar, grite mais alto, grite: Jesus, 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 filho de Davi. As vozes externas irão tentar paralisar você, impedir você de ter o seu milagre. Mas quando isso acontecer, grite mais alto. O texto diz no versículo 47 de Marcos 10: e este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim. O 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Toda ação nossa gera uma reação em Deus. Quem não se movimenta não experimenta. Mas no versículo 49 do capítulo 10, parou, pois, Jesus
Discurso bonito não chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus são atitudes sinceras. É um clamor sincero. E ele clamou e chamou a atenção de Jesus, e Jesus parou. Chamai-o, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. O 50 diz que ele lançou de si a sua capa, e de um salto ele levantou e foi ter com Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele respondeu: mestre, eu quero ver, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Na dinâmica do milagre, quem não se movimenta, não. Quem não se movimenta, se você entendeu, quem não se movimenta, não. Então vamos nos movimentar. Diga glória a Deus. Zaqueu também, em Lucas 19, foi a Jesus, teve uma firme resolução. Lucas 19:1 diz que tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, ali havia um homem chamado Zaqueu, qual era chefe dos publicanos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar. E no final dessa história toda, o texto diz: e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu agiu, superou os limites, foi a Jesus. E quando você age, o céu reage. Diga amém. Sabe o que eu aprendo com isso tudo, querido? Jesus disse que chegou salvação na casa de Zaqueu. Hoje, versículo 9, veio salvação a esta casa, porquanto também é filho de Abraão. E o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor, qual é o objetivo desses três personagens? É de mostrar a mim e a você que Jesus reagiu a todas essas e muitas outras ações. Diga ao seu irmão: Jesus reagiu a essas e muitas outras ações, porque toda ação nossa gera uma reação em Deus. Então, meu querido, comece a agir para que Deus reaja. Comece a bradar, comece a clamar, comece a aplaudir, comece a fazer barulho nesse lugar, mas faça algo e comece a agir para que os céus reajam nesse lugar, em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: pode agir, porque Deus vai reagir. Toda ação nossa gera uma reação em Deus. Amém? Até aí? Diga amém. Segundo lugar, o que eu aprendo dentro da dinâmica do milagre? Eu cheguei aqui desde cedo, estava ali sentado vendo o pessoal aqui na Universidade da Vida. Tremendo, querido. Na dinâmica do milagre, tem a ver com isso. Todo tempo, na presença de Deus, é um tempo de milagres. Diga para o seu irmão: na dinâmica do milagre, todo tempo, na presença de Deus, é um tempo de milagres. Então você está aqui não meramente, querido, para assistir um culto. Você está aqui para adorar ao Deus que veio assistir o culto que você veio oferecer a Ele. Quando estavam louvando aqui os meninos, você estava dando o seu melhor para Deus. Amém? Você deu o seu melhor para Deus na adoração? Agora é Deus dando o melhor dele para você na palavra. É Deus liberando o melhor dele para você, porque todo tempo na presença de Deus é um tempo de milagres. Você não perde tempo, você ganha tempo na presença de Deus. Estar aqui hoje, querido, para a tua vida não é uma perca de tempo, é um ganho de tempo. Salmo 68, versículo de número 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo. Sabe onde é que você vai ter alegria? Na presença de Deus. Não importa como você entrou, abatido, cansado, desanimado, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, querido. A alegria do Senhor é a tua força. Diz para o teu irmão: a alegria do Senhor é a tua força. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor. Olha para o seu irmão, diga: você não está perdendo tempo. Você está passando um tempo, dando um tempo, porque todo tempo na presença de Deus é um tempo de milagres. Salmos 16, 11. 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Sabe, queridos, na presença de Deus tudo muda. Diz para o teu irmão: na presença de Deus tudo muda, tudo é transformado na presença dele. Então hoje é uma noite de transformação na tua vida. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, mudando radicalmente o curso natural das coisas. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, mudando radicalmente o curso natural das coisas. Na presença de Deus, o sobrenatural se torna natural. Nós estamos em uma campanha declarando, profetizando, recebendo ministrações, crendo, tomando posse, vivendo isso, aplicando isso, que Deus é o Deus do impossível, que Ele não conhece limites, que não há impossíveis para Ele em suas promessas. Então nós precisamos acreditar e vivenciar e tomar posse que na presença de Deus o sobrenatural será natural. Olha para o teu irmão, diga: na presença de Deus o sobrenatural será natural. Agora, para quem está atrás de você, na presença de Deus o sobrenatural será natural. Agora diga: na minha vida o sobrenatural será natural. Se você crê, diga glória a Deus. Você está ganhando tempo hoje na presença de Deus. Você está escrevendo mais uma página na construção da tua história com Deus. Aliás, Deus está escrevendo através de você uma página da sua história com Ele. Nós precisamos entender e descomplicar. Diga para o seu irmão: entender e descomplicar, para recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, uma das verdades mais tremendas no modelo pedagógico de Jesus é que Ele simplificava o complicado. Diga para o seu irmão: Ele simplificava o complicado, aquilo que parecia tão complicado. Ele entrava para decidir e simplificava. E sabe qual é o nosso grande problema? Nós complicamos o que é simples. Jesus simplificava o complicado e nós complicamos o que é simples. Olha para o seu irmão, diga: é simples demais. Simplesmente crê no que é simples. É simples demais. Porque entender e descomplicar a maneira que podemos receber aquilo que Deus tem para nós. Na dinâmica do milagre, queridos, todo tempo na presença de Deus é um tempo de milagres. E esse tempo e essa noite é uma noite de milagres na minha vida, na sua vida, porque Deus é o Deus do impossível. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Que o sobrenatural na sua vida seja natural hoje, para a glória do nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Ainda na dinâmica do milagre, o nosso nível de fé determina o tamanho do milagre que recebemos. Vamos dizer juntos? O meu nível de fé determina o tamanho do milagre que eu vou receber. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, ele diz: porque andamos pela fé e não pelo que vemos ou por vistas. Porque eu ando pelo que eu acredito e não meramente pelo que eu vejo. Porque nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Hoje Deus espera que nós apresentemos a Ele um nível de fé. Hoje é uma noite de apresentação do nosso nível de fé a Deus. Amém? E eu estava meditando sobre isso hoje, e me veio algo da parte de Deus que está
Em 2 Reis, no capítulo 4, deixa lá em alguns versículos, Dudu, que eu vou dizer. Livro de 2 Reis 4. E o que veio ao meu coração nessa tarde, hoje, é que o homem dá a medida. Diga para o seu irmão, o homem dá a medida. Diga mais forte, o homem dá a medida. Deus dá o enchimento. 2 Reis 4:3. Disse-lhe ele, vai e pede emprestadas vasilhas. Diga assim, medida. Onde eu disser vasilhas, vocês vão dizer medidas. Amém? Medida. Disse-lhe ele, vai e pede emprestada vasilhas. Todos os teus vizinhos, vasilhas, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Agora onde eu disser azeite, vocês dizem enchimento. Amém? Sobre ti e sobre teus filhos deita azeite. E todas essas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Diga comigo, o homem dá a medida, Deus dá o enchimento. Vasilha, diga medida. Azeite, enchimento. O azeite parou quando as vasilhas acabaram. O azeite cessou quando não haviam mais vasilhas. A pergunta que Deus fez ao meu coração e ao seu, começando por mim: que medida nós temos para oferecer a Deus hoje? Porque Ele tem enchimento para liberar sobre as nossas vidas. Que medida nós temos para oferecer a Deus nessa noite? Uma medida de fé, uma medida de entrega, uma medida de uma firme resolução de viver aliançado, de caminhar com Ele, de viver para Ele, como diz no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, o segredo do Senhor, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos para falar, para revelar a você na sua intimidade com Ele. Que medida nós temos para oferecer a Deus hoje? Porque Ele tem enchimento. Diga comigo, o meu nível de fé determina o nível do que será liberado do céu sobre a minha vida. Marcos capítulo 6, versículo 5. Se isso aconteceu com Jesus, queridos, o texto diz que Marcos 6:5, ele não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. O nível do que de fé, o meu nível de fé determina o nível do que do céu será liberado sobre a minha vida nessa noite. Para cada clamor sincero, querido, na terra, há uma resposta do céu vindo na sua direção. Se há um clamor sincero, há uma resposta. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olhe para o seu irmão, diga, o reino de Deus é um reino de poder. Diga, é um reino de poder, de explosão. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quarto lugar, dentro da dinâmica do milagre, diga comigo, eu só preciso cumprir o meu papel. Diga mais forte, eu só preciso cumprir o meu papel e deixar Deus cumprir o dele. Olhe para o seu irmão bem bonito, dá um sorriso para ele se você ainda pode. Se não pode dar também, diga assim, deixa Deus cumprir o papel dele, mas cumpra o seu. João capítulo 11, falando de Lázaro, versículo 39 em diante. Disse Jesus, tirai a pedra.
Diga assim: parte do homem, cabe ao homem fazer. É o que eu preciso fazer. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se credes verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Diga: pedra, que eu preciso fazer. Que pedra você tem que remover hoje, querido? Que atitude Deus está pedindo de você nessa noite? E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. 44. Saiu que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Diga: parte de Deus, ressuscitar um defunto, mas a minha, mas a do homem, retirar a pedra. Não deixe de fazer o que cabe a você fazer, não, querido. Diga para o seu irmão: não deixe de fazer o que cabe a você fazer. Diga assim: porém, não tente fazer o que cabe a Deus fazer. Diga: você não vai conseguir, mas faça a sua parte. Agora diga comigo: o possível, diga, está fraco, diga: o possível é comigo, o impossível, faça assim, ó, é com Deus. O impossível é com Ele, querido. O possível é comigo, o impossível é com Deus. Olha que texto lindo, Lucas 18, 27. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus não conhece o impossível. Sabe, querido, eu não sei que decreto foi liberado sobre a tua vida como um decreto final, mas eu tenho uma notícia para te dar. A última palavra na tua vida é a de Deus. A última palavra da minha história, da tua história, da nossa história é a de Deus. A última palavra vem de Deus. O decreto final, Ele é o sim e Ele é o amém. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Nele começam todas as coisas, nele finalizam todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele não é um Deus de obras inacabadas, que aquele que começou em vós uma boa obra, Ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Quem começou na tua vida, que é Deus, vai terminar. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Tem uma última verdade, mas eu quero que você profetize isso assim, colocando bem firme. E diga: quem começou na minha vida, o Deus que começou vai terminar, porque Ele não é um Deus de obras inacabadas. O fim será bem melhor. Digo: o fim será bem melhor. E no fim, tudo dará certo, porque com Deus no controle não há descontrole. Aplauda esse Deus bem forte e olhe para cá. Por último, a dinâmica do milagre. Depois eu queria só fazer uma oração. A dinâmica do milagre me ensina. Diga comigo: eu não posso. Diga mais forte se puder: eu não posso permitir que a minha esperança seja ameaçada pela incredulidade dos outros. Diga: eu não posso permitir que a minha esperança seja ameaçada pela incredulidade dos outros. Sabe, queridos, não tem coisa pior do que alguém bem incrédulo próximo de nós. Lá em Números, no capítulo 13, eu separei alguns versículos do capítulo 13 que eu gostaria que você olhasse para esse texto. Fala dos espias, a postura dos 10 e a postura de Josué e Caleb, atitudes que foram diferentes. No versículo 25 diz que ao fim de 40 dias
voltaram de espiar a terra, 26, e chegando apresentaram-se a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia, a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Diga, eles mostraram o fruto da terra. Diga para o seu irmão, não adianta só espiar. 27, e dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra em que nos enviaste, ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. 28, contudo, diga assim, contudo, diga, tem sempre um porém, né? O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do Jordão. Então Calebe, olha a postura de Calebe, fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e apoderemos-nos ou apropriemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. O 31, disseram porém os homens que subiram com ele: não poderemos subir. O que eles disseram? Não poderemos o quê? Subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32, assim perante os filhos de Israel infamaram, eles deram uma má fama à promessa, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33, também vimos ali os filhos, ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 12 príncipes, um de cada tribo, foram espiar a terra. 10 tiveram uma postura, 2 outra. Olhe para o seu irmão, príncipes que se viram como gafanhotos. Os gigantes internos ali eram maiores do que os externos. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com os gigantes internos, eles são terríveis. A Bíblia diz: como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Os gigantes internos são piores, são terríveis. Mas eu tenho uma notícia para te dar: nenhum gigante é maior do que a promessa. Vamos dizer juntos: nenhum gigante é maior do que a promessa. Nós podemos mais forte? Nenhum gigante é maior do que a promessa. E toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto, não conquistaram. Porque morrer sem conquistar a promessa é a sentença dos que infamam a promessa. Diga para o seu irmão: morrer sem conquistar a promessa é a sentença dos que infamam a promessa. Eles deram à promessa uma fama ruim, eles infamaram, e eles morreram sem conquistar. Mas Josué e Calebe não, sabe por quê? Eles não foram influenciados pela maioria. Olhe para o seu irmão, diga: eles não foram influenciados pela maioria. Diga: nem sempre a maioria está certo. E eles não foram influenciados pela maioria. E sabe quem conquistou a promessa? Quem? Josué e... Quem conquistou a promessa? Josué e Calebe. No livro seguinte, Josué. Seguinte não, depois de Deuteronômio. Josué 14:6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Agora o líder aqui do povo era Josué. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele disse: olha, você sabe, né, Josué, o que o Senhor falou a Moisés acerca de nós, da nossa postura, da nossa atitude. Você sabe. O verso 7: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no coração. O 8: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Diga para o seu irmão: persevere em seguir ao Senhor. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos.
desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e ainda hoje já tenho 85 anos, ainda hoje me acho tão forte como no dia que Moisés me enviou, quando era minha força, então tal é agora minha força, tanto para a guerra, como para sair ou para entrar. Diga: Caleb não envelheceu por dentro. Caleb tinha uma promessa, querido. E é isso que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite. Deus tem promessas para a sua família. Deus tem promessas para a sua vida, para o teu ministério. Deus tem promessas para a tua vida sentimental, para a tua vida espiritual, para a tua vida ministerial. Deus tem promessas para mim e para você. O diferencial disso tudo, dentro da dinâmica do milagre, que nós precisamos ter no nosso coração, é que nós não podemos permitir, muitas vezes nós permitimos, que a incredulidade das pessoas, ela ameace a nossa esperança. Mas esperança é a resistência contra a pressão das circunstâncias. Esperança é a capacidade de resistir apesar das circunstâncias. Como diz aquela canção: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que eu não estou só. Você não está só, querido. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olhe para o seu irmão e diga: você não está só. Essa é a dinâmica do milagre. Só depende de mim e de você. Fica de pé rapidinho, por favor. Feche os olhos.